palavra. Tenho certeza que ela vai falar profundamente com você. Quero convidar agora nosso querido pastor para vir aqui. Pastor Siloé, como a gente chama ele carinhosamente. Vem aqui nos trazer uma palavra, pastor. Gente, um aplauso, um aplauso. Amém. Pastor Siloé. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu estou com muita expectativa para essa série que nós estamos começando. Eu não sei como veio o teu coração, se ele está quebrado, se ele está aflito ou se ele está com muita expectativa. Quem está com expectativa do Senhor Jesus hoje aqui? Amém. Tenho certeza que Deus vai te surpreender nessa noite. Amém? O nome da nossa série, que começa hoje, já foi ministrada no primeiro culto pelo pastor Oséias, tem o nome Comece Onde Você Está. Eu coloquei aqui uma imagem de um menino tocando violão, porque eu tenho 3 guris e as noras que estão aí chegando. Mas eu tenho 3 guris e todos eles eu vi a expectativa que era aprender a tocar um violão. E eu sempre dizia para eles, cara, tu tem que ir começando e tem que ir fazendo, tentando, que daqui a pouco tu vai conseguir. Mas o que me surpreende é que eles começam apenas pegando um violão e fazendo algumas notas muito feias, e daqui a pouco eles estão fazendo que nem o Christian faz aqui em cima, fazendo notas que eu nunca imaginei que elas existissem. Então por isso que eu coloquei ali a imagem de um menino olhando para o violão e tocando, fazendo alguns acordes, porque o Espírito Santo está dizendo para você, comece aonde você está. Amém? Eu não sei qual é a tua expectativa, não sei o que você deixou de fazer, ou o que você gostaria de fazer, ou o que você pensou muito, eu gostaria de ter feito isso, mas você não fez. O Espírito Santo está dizendo hoje para você, comece aonde você está, e você já vai entender esse texto. Eu quero fazer uma introdução nessa mensagem com uma leitura no livro de Neemias, capítulo 1, verso 3 e 4, para que nós possamos entender, e depois nós vamos fazer um ato profético muito poderoso do que nós vamos estar falando sobre hoje. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Essa história fala de um homem que, se você ler o texto de Neemias, você vai se surpreender com o que acontece do começo ao fim desse texto, desse livro. Porque Neemias é um homem que reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Ele não morava mais em Jerusalém, o seu povo tinha sido tirado de Jerusalém e levado cativo para vários lugares, e Neemias, ele nasce fora de Jerusalém, mas o sentimento patriótico dele, o sentimento que está dentro do coração dele, lembra de que o seu povo viveu em um lugar onde Deus habitou por muitos anos, mas nesse tempo havia um silêncio, ou seja, os muros foram destruídos por tantas batalhas, havia uma ruína, e um dos irmãos que ainda vivia lá vem e traz essa notícia. A Bíblia diz que esse homem, ele não era um grande construtor, ele não era um grande rei, ele não era um grande governador, ele, nesse instante em que nós estamos lendo essa palavra, ele era apenas um copeiro do rei. Ele tinha um dever, uma regra de trabalho que era servir, escolher os vinhos que o rei iria beber.
E muito mais que isso, ele era de alta confiança do rei, porque ele bebia o vinho para que, olha só que coisa boa, quem não gostaria de um cargo de confiança desse? Se o vinho estivesse envenenado, ele morreria no lugar do rei. Que beleza, que trabalho excelente esse. Quem não gostaria de um trabalho desse, né? Então, o que Neemias trazia no seu coração era a esperança de reconstruir um lugar onde ele não viveu, mas a expectativa, o sonho, aquilo que estava no seu coração era o patriotismo, o amor por aquele lugar, e ele queria ir lá e reconstruir tudo o que estava destruído. Então, um certo dia, ele começa a pensar tanto nisso, ele deita e acorda e levanta e faz todo o seu trabalho pensando em fazer isso, que o seu semblante começa a decair. O rei, que é uma beleza o nome dele, é um trava-língua, Artaxerxes, quem não gostaria de ter um filho com esse nome, né? Ele olha para o semblante de Neemias e vê que o semblante dele está está diferente, ele está triste naquele momento. Então ele pergunta: Neemias, o que você tem? O teu semblante está triste. E ele então conta para o rei o que está acontecendo com a sua cidade natal, aonde os seus pais moraram e viveram. Então algo surpreendente acontece, porque esse rei é um rei da Pérsia, é um rei pagão, ele não crê em Deus, mas o que ele faz é dar uma carta para Neemias, para que ele vá aos povoados e ali ele consiga até mesmo o material para reconstruir os muros que foram derrubados. Eu achei isso impressionante, eu achei isso maravilhoso, porque quando você está na direção de Deus, a Bíblia diz que ele passa lamentando, jejuando e orando por vários dias. O que diferencia Neemias de nós muitas vezes é que nós paramos no lamentamos. Ficamos vários dias lamentando o que poderia ter acontecido, o que poderia estar acontecendo, ou o que deveria ter acontecido. Então nós passamos apenas lamentando. Neemias, ele faz outra coisa, ele escuta essa notícia ruim, ele escuta o que está acontecendo, o coração dele se enche de vontade de que aquilo traga uma mudança, mas ele não faz apenas lamentar, ele chora sim, porque ele é um ser humano e todos nós temos direito de lamentar e chorar pelas nossas perdas. Eu não estou dizendo que você tem que vir e ser cristão e ser um super homem, uma super mulher, é apenas transformar a tua mente, você não sente mais nada, você não ouve não, eu estou dizendo, você é um ser humano, você tem que chorar, você tem que sorrir, você tem que demonstrar as suas emoções, mas você não pode parar, porque parar no lamentar acaba te deixando estacionado, e é um problema, porque muitas vezes nós estacionamos no lamentar e ficamos só lamentando, e isso não nos traz mudança, não nos traz atitude, não nos traz direção. O que ele faz é lembrar que existe um Deus no céu, que é tão poderoso, que ouve a nossa oração, e ele lamenta, ele jejua e ele ora ao Deus do céu. Ele não lamenta e não vai tomar um chimarrão dizendo para vizinho o que aconteceu, ele não lamenta e vai para o serviço contando as mágoas das coisas que estão acontecendo em casa, ele vai para aquele que pode resolver todas as coisas, que é Deus. Então ele jejua, ele decreta um jejum e ele diz: Deus, eu quero que isso aconteça. E ele ora ao Deus dos céus, ele clama àquele que pode todas as coisas. Se essa é uma série onde nós vamos falar sobre comece de onde você está, você já está começando a caminhar junto comigo, você já está identificando algumas coisas no teu caráter, na tua conduta, que fazem você parar, ou fazem que você esteja estacionado por tanto tempo. Você consegue entender isso que eu estou dizendo para você? Nós já estamos caminhando, aqui está uma plaquinha indicando direções, então as direções já estão sendo dadas para você. Comece a ver o que deu errado, e comece a decretar um jejum, e comece a orar.
A sequência desse texto diz que agora Neemias começa a montar e a reconstruir os muros, mas ele é um copeiro, você lembra? Ele trabalha escolhendo vinho, ele não é um pedreiro, ele não é um arquiteto, ele não é um construtor, mas a Bíblia diz que as pessoas dos povoados acham tão boa aquela ideia e que começam a vir junto com ele e começam a ajudar ele a reconstruir o muro. O problema é que haviam algumas pessoas que chegaram perto de Neemias e começaram a rir e disseram: ei, você vai usar essas pedras que estão queimadas, você vai levantar esse muro com isso, essas coisas, esses restos. Eles começam a zombar. Então eu quero te dizer, filtre as palavras que são ditas ao teu respeito, filtre aquelas palavras que são liberadas contra a tua vida, sobre o teu casamento, filtre essas palavras. Não desperdice, não diga: ei, não vou ouvir o que você está falando, escute elas, mas não leve para o coração, leve em oração. O que acontece é que quando ele ouve essas palavras e num determinado momento, eles dizem para Neemias: ei, basta uma raposa para que esse teu muro se desmanche e caia toda. O que acontece é que Neemias, eu imagino que ele começa a olhar à volta do muro, ele diz: é verdade, ele não está de todo errado. Pode ser que o diabo atribulado tenha vindo aqui zombar da minha cara, me fazer eu desistir, mas o que acontece é que ele me deu um sinal de alerta. Ele me mostrou que nesse muro existem brechas que precisam ser reparadas, existem coisas que eu preciso fazer para que esse muro realmente não venha a cair. Então diz a palavra que os muros já estavam edificados em uma certa altura, e o que Neemias faz agora? Ele dá uma ordem e diz: ei, parem e comecem a reparar as brechas que estão no muro, para que isso que você está montando não caia. Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, edifique, restaure, veja as brechas no teu casamento. Pessoas chegam perto de você e zombam de você, olham para você e riem das coisas do teu casamento, do teu filhos. Muitas vezes eles não estão apenas sendo usados pelo diabo. Deus está dizendo: ei, olhe o que Ele está dizendo, repare as brechas no teu casamento, repare as brechas na tua empresa, repare as brechas daquilo que você está deixando. Continua caminhando comigo dentro dessa série, amém? A Bíblia diz que depois de um tempo em que Neemias havia reparado todas as brechas desse muro, aqueles mesmos homens que voltaram ali, estavam rindo dele, agora olham as brechas fortificadas, os muros estão fortificados, não há mais chance de cair, e a Bíblia diz que eles ficam furiosos. O que me dá a entender é que muitos daqueles que se dizem nossos amigos, que andam com a gente, que têm acesso a estar perto da gente, não são nossos amigos. Eles ouvem o que a gente diz, nós contamos os nossos sonhos, falamos do nosso casamento, contamos sobre a nossa esposa, sobre o nosso esposo, falamos dos nossos filhos, falamos para eles muito mais do que nós falamos para Deus. Damos muito mais legalidade e acesso para pessoas que não vão nos ajudar em nada do que nós damos para Deus. Você consegue entender? Comece aonde você está. Você não vai mudar mais adiante, você tem que começar a mudar agora. É hoje o start da tua vida. É hoje que o Senhor Jesus vai dizer: repare as brechas de tudo o que está acontecendo na tua vida, porque se você parar e voltar e olhar ao redor do muro, você vai ver que você deixou brechas para que hoje estivesse acontecendo as coisas que estão acontecendo. Eles voltam e dão uma volta no muro, e o que eles veem não é mais um muro fraco, não é mais um muro que está prestes a cair. O muro está edificado, o muro está restaurado, tudo está no seu lugar. Em vez deles festejarem e se alegrarem, o que eles fazem é ficarem furiosos. Deixa eu te dar uma notícia: o Senhor Jesus vai edificar tanto o teu casamento, tanto a tua família, que pessoas que se diziam teus amigos vão ficar furiosos, e você vai ver que Deus edificou realmente o teu casamento, e você vai ver que essas pessoas realmente não eram tuas amigas.
Eu tenho uma técnica, eu já falei uma vez numa live, mas eu quero dizer para você. Você é a média de 5 pessoas que vocês mais andam. 5 pessoas. Sabe como você faz essa conta para saber quem é você dentro dessa média? Você pega 5 pessoas que você mais anda com elas, que você mais tem convívio com elas. Aí para cada uma você começa a dar uma nota. Pense comigo, o que ela edifica? O que ela me aproxima de Deus? De 0 a 10. O que essa pessoa fala que edifica o meu casamento? De 0 a 10. O que essa pessoa fala que edifica a minha empresa onde eu estou? De 0 a 10. O que essa pessoa fala que edifica a minha vida, o meu relacionamento com meus filhos? O que essa pessoa fala para mim que edifica o meu ministério, que edifica a minha casa, onde eu sirvo? Comece a dar notas para essas pessoas. De acordo com isso, depois você faz a soma de todos esses números que você achou, divide por 5. Essa é a tua nota. Muitas pessoas pensam, eu sou um 10 tranquilo, eu sou um 10 perfeito. Você vai ver que por causa de pessoas que andam com você e que dizem, mas olha só a tua igreja, mas olha só a tua esposa, ei, mas olha só, você vai ver que você vai se frustrar com os teus relacionamentos, que os teus relacionamentos não estão te elevando e te deixando um 10, mas estão te fazendo você ser um 4, um 3, um 2. Deus está querendo que você seja alguém que fale para os outros o que fazer, não seja aquela pessoa instruída pelas pessoas que não tem nada a dizer. Deus está chamando para ser luz. Deus está chamando para que você fale, para que você ministre, para que você lance palavras para as outras pessoas. Não que você sente para ouvir pessoas que não têm nada a dizer. No evangelismo nós paramos para ouvir as histórias das pessoas, porque de acordo com a história nós conseguimos pedir que Deus nos dê direção e nós falamos para as pessoas, mas nós ouvimos ela para que nós possamos saber quem ela é, não para que ela nos diga destino. Ande com pessoas que vão te dar destino, ande com pessoas que digam para onde você tem que ir. Não pessoas que digam, mas a tua esposa ou o teu esposo, sabe, essas pessoas negativas que em vez de te ajudar, elas te colocam para baixo. Você foi lá contar um problema, pensando que ela poderia te ajudar, e ela te coloca mais para baixo, ela te derruba. Você não estava pensando em fazer tal coisa, agora você começa a pensar, porque da forma que ela falou. Um outro texto que eu achei maravilhoso, que Deus colocou no meu coração, uma vez Jesus está passando pela beira do mar, e ele encontra um homem que está lavando as suas redes. Esse homem se chama Simão, e ele está ali limpando as suas redes, porque a pesca não foi boa, ele não pescou nada deu certo naquela noite. Jesus está observando esse homem, e o que ele faz é chegar na beira daquela praia, falar com esse homem, ei, suba comigo no barco, e vamos um pouquinho adiante, porque a multidão era tão grande e Jesus precisava estar um pouquinho afastado e continuar ensinando. O que eu acho maravilhoso é que Simão estava lavando a sua rede. Simão era pescador por ofício, ele trabalhava, ele pescava, ele dependia da pesca para viver. O que acontece é que você, olhando junto comigo, da posição que nós estamos aqui, junto com Jesus, olhando para o mar, você vai enxergar um homem frustrado que está lavando as suas redes. Você consegue imaginar que naquele tempo também tinha aqueles falsos amigos que, em vez de te ajudar, dizer, não, calma, amanhã vai dar certo. De repente tinham aqueles amigos que começaram a rir, ei, nem um lambarizinho, Pedro, nada. Sabe aquelas pessoas que olham que você está triste, que você deu errado as coisas que você estava pensando em fazer, mas em vez delas virem te ajudar, elas te lançam piadas de mau gosto, que te machucam, que te judiam e que te fazem muitas vezes parar. Pedro estava nessa situação, ele estava lavando as suas redes. O que eu acho maravilhoso é que Pedro estava lavando as suas redes. Quando eu leio esse texto, eu entendo, deu errado, mas eu estou me preparando para a próxima, eu não vou ficar frustrado. Você imagina a cena, se fosse você
volta do mar com as redes sem nada, você joga elas dentro do barco e deixa, amanhã eu dou um jeito nisso. Eu vou lá curtir a minha fossa, a minha tristeza, a minha frustração. Pedro não, Pedro está limpando as suas redes, porque ele sabe que no outro dia pode ser melhor. Ele está limpando as suas redes. Eu não sei o que deu errado com você, mas comece a limpar as tuas redes hoje. Comece a limpar as tuas redes hoje. Pode ser que não deu certo ontem, pode ser que não tenha dado certo até agora, mas algo poderoso está chegando perto de você. Jesus está observando as tuas atitudes. Eu tenho certeza que se Pedro saísse daquele barco, lançasse as suas redes apenas de qualquer jeito, Jesus não teria entrado com ele. Mas quando Jesus olha para ele e vê uma atitude, aquela atitude chama a atenção de Jesus. Jesus olha para ele e ele não pescou nada, mas ele está lavando, ele está se preparando para o que vai vir. Ei, se você não te preparar, a próxima vez pode ser melhor, mas você não estava preparado, a chance pode passar por você. Então te prepare todos os dias, busque com excelência as coisas que você tem que fazer. Jesus, ele chega naquele lugar de vergonha, porque Pedro estava envergonhado na beira da praia. Jesus sobe naquele barco e ele usa aquele barco. Então deixa eu te dizer mais uma coisa. O lugar de vergonha, aonde você tem passado vergonha até hoje, aquele lugar que o diabo tem cutucado você até hoje, é o lugar onde Jesus vai subir em cima para ensinar. Ei, esse lugar onde te trouxe vergonha e humilhação até hoje, é o lugar onde Deus vai te honrar, é o lugar onde Deus vai te usar para cuidar de outras pessoas. A Bíblia diz que depois que Jesus ensinou, agora ele diz para Pedro: ei, vamos para o alto mar. Vamos para o alto mar, vamos sair da beirada, vamos sair do raso. Eu quero te levar para um lugar mais profundo. Você está disposto a ir para um lugar mais profundo com Deus essa manhã? Se você está disposto a andar com Jesus para um lugar mais profundo, essa é a manhã onde Jesus encontrou com você. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e ele fala uma coisa: ei, eu tentei pescar a noite toda e não consegui pescar nada, mas segundo a tua palavra, eu lanço a minha rede de novo. Pode ser que você esteja desistindo do teu casamento, pode ser que você esteja desistindo, pode ser que você esteja lançando, jogando a toalha, como se diz, em alguma área da tua vida. Escute a palavra de Jesus, que Ele está dizendo: vamos voltar para o alto mar, vamos voltar para onde as ondas são mais fortes, vamos voltar para onde é mais profundo. Lá eu vou ter intimidade contigo, e você vai ver o que Deus vai fazer. A pesca vai ser maravilhosa, tudo vai ser diferente. Ei, você está com Jesus no barco dessa vez. Comece onde você está. Pedro começa num lugar de frustração, de tristeza, de incerteza, porque ele havia tentado pescar a noite inteira e não conseguiu. Mas agora o que acontece você sabe: o barco fica tão cheio de peixe que ele precisa chamar outras embarcações para vir ser abençoado junto com ele. Então te prepara, meu irmão. Ei, receba aí em nome de Jesus. Os teus dias vão ser tão magníficos que até mesmo aquelas pessoas que zombaram de você lá no começo, elas vão ter que vir para receber a bênção, porque vai ser tanta que você vai compartilhar com outras pessoas. Então não importa onde você está, comece deste lugar. Comece desse lugar, saia do lugar de tristeza e vai para um lugar de honra, onde Jesus vai te colocar. Jesus, Ele é tão poderoso. Jesus, Ele é tão maravilhoso, que o que Ele faz é lembrar da criação. Ele lembra de quando Ele fez você, e Ele olha para o que Ele fez, que Ele moldou com as suas mãos, e o que Ele vê é a imagem de alguém que é mais do que vencedor. Muitas pessoas olham para você e olham a tua família. Algumas pessoas não conseguem ver você. Eles olham para o teu pai, olham para a tua mãe, olham para os teus irmãos, e algumas pessoas dizem: ah, é tudo igual. Não sabem quem você é,
não sabem o projeto de Deus na tua vida. Quando Deus olha para você, Ele diz: ei, aqui está um que é mais do que vencedor. Se você consegue olhar para alguém que está sentado do teu lado, aí do teu lado tem alguém que é mais do que vencedor. Alguém que nasceu para vencer, alguém que o futuro é brilhante, é magnífico. O que ele está vivendo hoje não determina o futuro dele. O que já passou, passou, já foi apagado, Jesus nem lembra mais. O que está por vir é maravilhoso, o que está para vir pela frente é poderoso. Ei, receba aí, porque o Senhor Jesus está liberando palavras sobre a tua vida. Nada do que você viveu até hoje vai se comparar com o que está por vir. Eu não quero falar uma palavra aqui só da boca para fora, não, eu estou falando aquilo que eu estou sentindo. Eu profetizo sobre a tua vida que os melhores dias estão por vir. Receba a promessa de Deus. Jesus, Ele chega na tua vida nessa manhã para mudar a tua história. Ele quer tirar você de um lugar de tristeza, de um lugar de decepções, de um lugar onde nada dava certo. Mas você vai me dizer: ei, mas para mim fazer o que eu preciso fazer, eu tinha que estar muito mais na frente, muito mais adiantado. Jesus está dizendo para você: escute, essa série está dizendo isso. Comece de onde você está. Se você quer correr numa maratona, você precisa dar o primeiro passo, não é assim? O primeiro passo é o mais importante de todos. Sabe que numa dieta, muitas pessoas dizem: eu quero emagrecer, eu vou emagrecer. Mas quando você fala em emagrecer, você lembra da academia. Parece que o único lugar que você pode emagrecer é na academia. Sabe? E aí dizem assim: semana que vem eu vou começar a academia para me emagrecer. Eu aprendi com uma pessoa que você não são as grandes atitudes que você tem que tomar, são as pequenas. Você começa a emagrecer quando você corta o refrizinho, que é tão maravilhoso, mas te engorda tanto porque tem tanto açúcar. Eu estou apenas dando esse exemplo para você entender que não são as grandes coisas que são mais difíceis de serem feitas que vão mudar o teu destino. São aquelas pequenas que estão perto de você. São as pequenas atitudes que mudam o teu futuro. São pequenas atitudes que você pode começar a fazer hoje, que não depende de uma inscrição de uma faculdade. São pequenas coisas, pequenas disciplinas, pequenas regras que você coloca sobre a tua vida. Lembra que Neemias, ele começa a se lamentar, ele começa a orar e jejuar. 3 atitudes que mudam a vida de Neemias, porque ele não se lamenta apenas da situação que ele está vivendo. Pedro, ele não apenas joga as redes de qualquer forma e amanhã eu dou um jeito. Ele está dizendo: ei, eu vou deixar preparado, porque se surgir uma próxima oportunidade eu tenho que estar pronto. Lave as tuas redes, lave as tuas redes, porque se algo poderoso acontecer agora na saída do culto, você já está preparado. Eu creio em algo poderoso da parte de Deus sobre a tua vida. Eu coloquei alguns tópicos aqui para você, bem rapidinho, está no telão aqui. Cuide da sua vida daqui para frente. Isso não é uma palavra de xingamento, é apenas uma palavra que você tem que cuidar. Cuide da sua vida daqui para frente, em cada detalhe. Cuidar da sua vida não é dizer assim: cuida da tua vida que eu cuido da minha. Não é isso. É que muitas vezes, agora eu quero que você se enxergue dentro disso, porque eu me enxergo dentro disso, por isso que eu estou falando. Falo primeiro para mim. Muitas vezes nós queremos ajudar. Vê se não é assim, ou você conhece, não é você, mas você conhece alguém que é assim.
A pessoa que está com a vida toda destruída, o casamento está destruído, está tudo arrebentado, mas ela é a primeira a meter o bedelho lá na casa do vizinho que está com a vida destruída também. Ela se acha no direito de ir lá e dar conselhos, mas a vida dela está destruída. Você olha para ela, ei, quem é você? Então cuide da sua vida. Isso aqui é em cada detalhe, cuide da sua vida em cada detalhe. Repare as brechas do muro que você tem. Você levantou um muro, é verdade, todos estão vendo que você tem um muro, mas repare as brechas da sua vida primeiro. Antes de você ir fazer para os outros, faça por você. Amém? Não deixe brechas, isso nós já falamos. Finanças, relacionamento, promessas, palavras, trabalho, seu testemunho sempre voltará positivo ou negativo. Eu tenho alguns meninos que eu converso, que eu discipulo no Siloé, e eu sempre digo para eles uma coisa que eu aprendi. Eu tenho minha rede social, eu tenho minhas redes sociais, e o que acontece é que quando você quer ser testemunha de Cristo, você tem que morrer. Não se mate. Você tem que morrer, as tuas vontades, os meus eus. Ah, mas eu nasci assim, aquela síndrome de Gabriela, sabe? Eu vou ser sempre assim. Esqueça. Você é testemunha de Cristo em tudo. Eu tenho um partido que eu tenho um pânico, eu tenho um pavor. Mas eu sei que tem amigos meus que se eu falar contra esse partido, eles vão deixar de ser meus amigos. Ah, mas então tu é farsa, tu é duas caras, porque... Não é isso. É que ao invés de brigar com eles por causa de partido político, que daqui a pouco é tudo igual, eu prefiro ter eles ali, eles ouvir as mensagens que eu posto no Facebook. Eu prefiro ficar falando para eles de Jesus. Eu prefiro ficar lançando palavras para eles. Você entende isso? O teu testemunho em todas as áreas podem voltar positivo ou negativo. Isso é testemunho. Isso é o que as pessoas veem de você. Esses muros que foram reconstruídos, foram colocados sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua casa. Essas brechas estão aqui. Isso sempre voltará positivo ou negativo. Então eu digo para os guris: cuida do que você faz. Você não está apenas te envergonhando, mas é que hora você deve conhecer pessoas assim, lá nas tuas redes sociais. Uma hora elas estão falando de Jesus, poderosamente, estão falando de testemunhos poderosos lá no Facebook. E daqui a pouco elas estão com um copo de álcool ou qualquer coisa, né? Daqui a pouco estão numa festinha, daqui a pouco estão... Aí você não... Sabe, em termos da gurizada, dá uma bugada na cabeça da gente, porque a gente não entende se a pessoa era crente, não é crente, é crente, não é crente, é crente, não é crente, é crente, não é crente. Isso é testemunho, é mau testemunho. Então eu prefiro que você seja um 007, que ninguém sabe que você é crente, que você pode fazer o que você quiser na tua vida, mas você vai lá para o teu quarto e ora que nem, né, os nossos irmãos católicos que podem a maioria das coisas. Se tem algum católico, me perdoe, mas todas as coisas são possíveis. Mas se você quer ser um cristão, você quer representar Cristo, você quer ser um pequeno Cristo, você quer ter autoridade sobre a tua casa, sobre as tuas coisas, comece a ser testemunha dele em todas as coisas que você faz. E o último aqui não é ser apenas detalhista, mas sim zeloso com os detalhes. Amém? Comece de onde você está. Eu queria convidar você para se colocar de pé.